Olá, palavras consoladoras, conteúdos que edificam e nos fortalecem no conhecimento do ser para vivermos melhor e amparados nos ensinamentos de Jesus. Nosso convidado de hoje, Edson Cardoso, integrante da AME Santo Ângelo, idealizador do grupo de mútua ajuda, Apoio Fraterno. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Jair. Obrigado, Jean, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para levar uma mensagem de consolo, uma mensagem de caminhos melhores e vamos lá, né, para mais um trabalho. O tema de hoje, então, o amor e a disciplina na recuperação da dependência química. O assunto nos leva a refletir sobre o nível de sentimento que nos faz alcançar o amor e o movimento da ação com atitudes que delimitam regras para chegar à disciplina. Para vivermos melhor, necessitamos cumprir determinadas leis humanas e as divinas, que nos conduzem ao caminho do bem, ou fora dela, a desviar dele. Assim, Edson, no que o grupo Apoio Fraterno pode auxiliar em termos de disciplina àqueles que participam, dependentes químicos, codependentes e voluntários? Bom, Jair, em primeiro lugar, podendo entender que a dependência química, ela dificulta muito a disciplina do ser humano, porque o dependente químico, ele perde toda a noção, né, de como ele vai se portar, como ele vai se comportar com seus horários de trabalho, disciplina de autocuidado, a disciplina do cuidado da sua família. Então, é muito comum o dependente químico ter muitas perdas, porque a substância química vai tirando isso dele. A perda do trabalho, a perda do respeito, da confiabilidade, tudo por essa disciplina. Na origem, a gente diz que é onde começa tudo. Muitas vezes com um pai, uma mãe, não conseguindo exercer direito essa disciplina, porque muitas vezes tem contradições, onde o pai diz sim, a mãe diz não. Às vezes o pai, ao contrário, quer dar um limite e a mãe tira esse limite. Quer colocar um horário e o outro tira. Então, essa incoerência que tem entre os pais, muitas vezes vai gerando a falta do entendimento. O que eu devo realmente fazer? O que é importante para eu me manter bem? E vai se perdendo tudo isso. Muitas vezes um pai, uma mãe diz um não, mas não sustentam. Então vai se criando essa falta, essa dificuldade do dependente químico de entender, e ele vai ficando indisciplinado com tudo isso. Desde entrar dentro de casa alcoolizado, entrar dentro de casa tendo usado outras drogas, e muitas vezes não tem aquela disciplina de dizer assim, olha, aqui não é assim que vai funcionar. Aqui tem que ter o respeito, tem que ter a disciplina, para tu morar aqui comigo, tu tem que obedecer essas normas. Então, os familiares, eles têm muita dificuldade de colocar isso. E o grupo Apoio Fraterno, ele vai trazendo tudo isso, numa forma de um grupo bem organizado, de um grupo bem disciplinado, com um horário para entrar, o horário para sair, o horário de quem fala, de quem ouve, todo mundo respeitando uns aos outros, e tudo feito de uma forma amorosa, mas muito firme, como Jesus nos ensinou. Sim, sim, não, não. Né? E muitas vezes isso na família era passado, ou com muita rigidez e rispidez, ou com essa ausência, com a indulgência grande demais, e aí foi se perdendo, e por isso, aí está uma das raízes do porquê que as pessoas adentram a falta de limite, de disciplina das drogas. Falar em disciplina também, para a gente poder falar do amor, né? Então, qual é a relevância do amor no grupo Apoio Fraterno para efeito de tratamento ao dependente químico e ao codependente? Ela está muito ligada a essa primeira questão que tu trouxe, Jair, que é a questão da disciplina, né? Porque muitas vezes há um grande equívoco dos familiares, né, de um dependente químico. Muitas vezes eles confundem o amor e acham que o amor é dar tudo para a pessoa. Não colocar o limite, não dar disciplina, porque a pessoa vai ficar chateada, vai ficar magoada, ou vai ficar braba,
vai se afastar de nós, vai correr riscos lá fora, se eu fizer isso. Então, eu, por amor, eu aceito tudo. E não é assim que deve funcionar, porque isso aí vai ocasionando com que cada vez mais o dependente químico vai se afundando na droga, no álcool e qualquer tipo de substância, se entender que o amor é isso, ser permissivo ou ser submisso. Isso não é amor. Isso é uma falta de amor próprio ou uma carência. Então, isso é confundido com amor. E o dependente químico, por sua vez, ele também confunde o amor, porque ele acha, né, que ele tem que ser satisfeito em tudo. E ele vai se perdendo. Ele vai entrando num ato egoístico com a substância química, e muitas vezes eles mesmos dizem, olha, infelizmente, quando eu estava em grande uso de álcool, de drogas, eu não conseguia ver o meu pai e a minha mãe como as pessoas que eu deveria amar. Não, a substância química tomou conta. Então, eu comecei a manipular, então o amor ali não estava existindo. Então, é muito importante entender que amar é dar limite. Amar é dar disciplina. Amar é dizer o não. E o grupo Apoio Fraterno, ele vai sempre se mirando no exemplo de Jesus, porque Jesus nos ensinou o limite do amor, que amar é não amar o próximo, no caso o dependente químico, mais do que nós mesmos. E também não é amar menos do que a nós mesmos. Jesus deu um limite. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, subentende que o codependente está se amando. Então, quando ele ama o seu dependente, ele não pode se colocar em risco de vida, sendo agredido, se prejudicando dentro de casa, deixando que o dependente vá tirando as coisas de dentro de casa, manipulando tudo, porque ele não quer perder o amor do dependente ou com medo que vai acontecer alguma coisa com ele na rua. Não, isso não é amor. Tu está te adoecendo, você que é familiar, e o dependente químico está cada vez se afundando mais no seu problema. Então, amar é muitas vezes dizer, olha, você precisa de tratamento. Se você não quiser se tratar, nós vamos, ou você vai sair de casa e não vai ficar aqui, se tu é maior de idade. Se tu é menor de idade, nós vamos fazer o teu tratamento, mesmo tu não querendo, porque tu é menor de idade. A responsabilidade é de nós pais, é de nossa família. E se a pessoa não quiser, é maior de idade, não quer se internar, vai até o médico, conta a história, fala dos riscos, pede uma internação até involuntária, onde vai até um advogado, até um defensor público, vai até o juiz entende o perigo do que está acontecendo e faz com que essa pessoa seja internada judicialmente. Vai um oficial de justiça, vai uma pessoa da brigada, e não é para o mal, isso é amor. Quando a gente ama alguém, a gente se importa com esse alguém. E a gente faz algo para ajudar a tirar a pessoa de todo o envolvimento que ela está com a substância química e com obsessores espirituais. A pessoa perde o livre-arbítrio quando ela está em uso de substâncias. E aí, o que é importante o familiar entender? Que amar é dar limite. Amar é se posicionar. Amar é não se omitir. Na dependência, na codependência, isso aí está muito bagunçado nessa família que está vivenciando as drogas. E por isso que eles vão cada vez se afundando mais. Às vezes ficam 5, 10, 15 anos até tomarem uma atitude. Então, Jair, isso é muito importante de entender. Que amar não é só dizer sim. Amar é um posicionamento que às vezes até pode ir contra o outro. O outro pode ficar até chateado no primeiro momento, mas depois que é internado, que vai para uma clínica, ou que começa a frequentar os grupos de ajuda mútua, aí eles começam a agradecer a família. Muito obrigado porque vocês me amam de verdade, porque tomaram uma atitude e hoje eu estou bem, graças ao posicionamento amoroso, mas disciplinado e firme. É aquela frase, eu te amo, mas não aceito essa teu comportamento, né? Essas tuas decisões de utilizar a droga. Né? A busca, então, da disciplina sem amor é rigidez e frieza. Amor sem disciplina é sentimentalismo frágil. Mas juntos são virtudes que equilibram o coração e a mente, conforme bem falou o Dr. Edson.
que possamos identificar o sentimento do amor que supera os instintos e as sensações, e transpor as barreiras do egoísmo e do orgulho, que são as duas chagas, né, que nos perturbam e nos imobilizam muitas vezes no nosso crescimento, para renovar a esperança no caminho do bem, como a disciplina do Evangelho do Cristo, amparados por Deus Pai, que acolhe a todos nós no recomeço de todo amanhecer, um dia de cada vez. Queria lembrar, então, lembrando aqui com alegria, que o Grupo Apoio Fraterno, Caxias do Sul, no último dia 17 de novembro, então, completou 14 anos. Uma trajetória de aprendizado e acolhimento. A todos os voluntários e assistidos, obrigado por mais um ano de vida. Paz, amor e esperança a todos. Então, o Grupo Apoio Fraterno ele está presente em Caxias do Sul e em mais outros grupos, mais 18 grupos, né, em todo o Brasil, online e também presencial. E o Grupo Apoio Fraterno está no Facebook e no Instagram, Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. Sempre ali no Centro Espírita Alunos do Bem, na Rua Moreira César, 2258. Inclusive nos feriados. Se é feriado, o grupo estará funcionando. Então, meus irmãos, eu queria agradecer a oportunidade e a participação no tema de hoje, Dr. Edson, e até o próximo encontro.